Salmo 139, versos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, já se fez manifesto que existem pessoas que têm uma espécie de receio desse versículo, de orar isso para Deus. Os salmos, eles são muito importantes no inário do culto de Deus e para louvor, né? Mas eles também são salmos de oração, muitos deles, e é muito importante para a nossa reflexão e para o nosso fortalecimento espiritual, orarmos também os salmos, né? Aqui, por exemplo, é uma oração, esses versículos finais, né? E é muito importante nós decorarmos esses versículos, lendo ali, decorar ele e falar ele para Deus. Isso nos fortalece grandemente. E alguns salmos, algumas palavras, né? Nós olhamos e falamos, puxa, eu não estou em condições de falar isso para Deus, né? Como aquele, por exemplo, que Davi fala, julga-me segundo a minha justiça, né? Muitas vezes nós olhamos aquilo e falamos assim, nossa, eu não tenho condições de falar isso para Deus, né? Dá um certo temor. E este versículo 23 é um destes, que causa um certo receio em alguém, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Muitas vezes nós olhamos para a nossa própria vida e nós vemos tantos defeitos em nós mesmos, né? Tantos erros que cometemos, palavras que falamos que não deveríamos falar, enfim. Tudo aquilo que nós sabemos que o ser humano está exposto, né? Ninguém está livre dessas coisas. E isso causa-nos um certo receio de falar para Deus. Mas nós não devemos temer isso. Por quê? Porque de todo jeito, Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos corações, Ele prova e conhece os nossos pensamentos. De todo jeito, nós fazendo esta oração súplice e sincera ou não. Acontece que Deus reconhece o valor quando nós nos interessamos e nos importamos a orar para Ele com sinceridade de coração, através do que Ele mesmo revelou na sua santa palavra. Então Deus, Ele reconhece isto, e Ele sabe que todos nós, né? Tem um salmo que diz, Senhor, se o Senhor olhar iniquidades, nenhum de nós pode subsistir, nenhum de nós, né? Então Deus sabe a fragilidade, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, ao contrário, Ele conhece todas as nossas fraquezas, Ele só não caiu nelas, né? Ele só não pecou, mas Ele sentiu, né? Todas as dificuldades e sabe que nós herdamos já dos nossos pais, do Éden, Adão e Eva, nós já herdamos essa semente do pecado, digamos assim, né? Então nós não devemos ter temor nenhum. Isso daqui é um convite misericordioso. Quando nós confessamos a Deus, nós sentimos um alívio, nós sentimos a presença de Deus nos perdoando e nos transformando de dentro para fora. Não tenha medo de orar palavras assim como esta. Por quê? Porque quando as coisas nos são impostas, elas se tornam um fardo pesado para nós. Mas Deus, a forma que Ele trabalha, é nos seus mandamentos não serem penosos. Então Deus, Ele vai nos transformando de dentro para fora. E essa transformação, ela vai nos fazer de uma forma que a gente nem perceba que Ele está trabalhando, nós mesmos começamos a mudar o comportamento, voluntariamente. As coisas que fazíamos antes, que nos davam tanto prazer, que estávamos presos a elas começam a perder a importância. E muitas vezes nós olhamos e falamos, olha, eu não acredito que eu fazia isso antigamente, né? Porque Deus, Ele vai nos libertando de dentro para fora com amor, com cuidado, com longanimidade, né? Então Deus, Ele vai nos tratando até o ponto de chegarmos à estatura de varão perfeito, como Paulo diz, né? Nós vamos seguindo de glória em glória. Então, neste momento que faremos aqui de confissão, vamos meditar nesse salmo, nesses dois versículos. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos.
né? E olha que lindo isso. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Senhor, não opinião de homens, não imposição de religião, ou de homens, ou de igrejas, mas o Senhor, que é o Deus da verdade, sonda o meu coração, veja o Senhor se há algum caminho mau em mim e me conduza para o caminho eterno. Me salve, Senhor, não me deixe perecer. O que Davi está falando aqui não me deixe perecer nesse mau caminho que se instalou no meu coração. Davi havia passado uma experiência terrível de pecado, né? Que teve consequências terríveis na vida dele, né? Então ele sabia muito bem o perigo que é o pecado. E aqui então ele diz isso, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta oração é uma bênção para todos nós, né? Porque teremos o cuidado do nosso Deus de amor, que se importará com desde que essa nossa oração seja sincera, né? Ele se importará com isso, sabendo as dificuldades que temos, né?